Bom dia, meus amados, a graça e a paz do Senhor. Eu sou o pastor Rômulo Pereira, da Igreja Batista Palavra da Graça, e hoje nós vamos estudar o Evangelho segundo João, capítulo 19, verso 30, que diz: E quando Jesus tomou o vinagre, disse: Está consumado. Inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Bom, queridos, eu queria explorar um pouco mais das série de mensagens que colocamos sobre esse verso, explorar novamente o que Jesus está dizendo com está consumado, que nós vimos, dentre os vários significados, está dizendo está cumprido, ou seja, eu cumpri tudo o que estava estabelecido, eu cumpri. E Jesus cumpriu o quê, né, queridos? Nós vimos, cumpriu as profecias acerca do Messias e, principalmente, ele cumpriu a lei de Deus no nosso lugar. Como o ser humano não conseguia atender, obedecer todos os mandamentos, obedecer a lei em todos os seus requisitos, que era o necessário para entrarmos no céu, para irmos para a eternidade, ou seja, alcançarmos a perfeição, para irmos em direção à perfeição eterna e para junto do perfeito Deus que há, o ser humano não consegue. Então o que acontece? Deus, então, na pessoa de Jesus Cristo, cumpre a lei no nosso lugar. E aí Jesus diz, está cumprido. E aí muitas pessoas se confundem com a questão da lei do Antigo Testamento, que era uma coisa que as pessoas deveriam saber logo que entram, né, que conhecem um pouco mais das Escrituras, mas às vezes passam a vida sem conhecer. E um dos princípios, das coisas que confundem as pessoas é o que próprio Jesus diz em Mateus 5, verso 17, em que Jesus diz: Não pensem que eu vim abolir a lei ou os profetas. Eu não vim abolir, eu vim cumprir. Digo-lhes a verdade, enquanto existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou menor traço, até que tudo se cumpra. Então as pessoas pegam esse verso e falam, não, o Antigo Testamento ainda está em vigência, porque Jesus diz que não desaparecerá da lei a menor letra ou menor traço. Só que vejam que a pessoa omite, quando faz essa argumentação, o essencial, que Jesus diz que não desaparecerá da lei, certo? A menor letra ou menor traço. Continua Jesus, ele diz, até que tudo se cumpra. E basicamente, no momento mais essencial da história do cristianismo, Jesus grita, está cumprido. E as pessoas não conseguem ligar uma coisa com a outra. Não conseguem somar 2 mais 2. Jesus diz, a lei está em vigência até que tudo se cumpra. Aí Jesus na cruz grita, está cumprido. Ora, tem alguma dúvida aqui? Jesus diz que vai estar em vigência até que se cumpra. E Jesus diz, cumprir. Então pronto, está resolvida a questão. E isso, queridos, é abordado longamente, o livro de Gálatas, o livro de Hebreus, os dois livros inteiros da Bíblia, só para explicar isso, e as pessoas não entendem. Até Atos, capítulo 15, o primeiro concílio da igreja, se reuniram a principal liderança, os apóstolos, para discutirem isso, e lá é taxativo. Não, os gentios não precisam guardar a antiga aliança. Agora, é bem claro que o próprio Deus diz, em diversas passagens do Antigo Testamento, ele diz, olha, primeiro, o Antigo Testamento foi uma aliança que Deus fez com o povo de Israel. Não tem nada a ver com o Brasil, com a China, com os Estados Unidos, não, foi feito com o povo judeu. E o segundo ponto, e o principal, é que essa aliança foi quebrada pelo povo judeu. Eles romperam, eles cancelaram essa aliança, e justamente por isso Deus diz no Antigo Testamento que ele faria uma nova aliança, porque a primeira foi quebrada. O povo rasgou, jogou fora, e Deus falou, então eu farei uma nova aliança. Veja como o livro de Gálatas inteiro explora isso. Quero ler apenas um trecho, depois eu quero passar para o livro de Hebreus, que é um livro extensamente explicando isso. Mas olha que Gálatas capítulo 3, o livro todo explica isso. Mas olha só apenas 3 versos de Gálatas capítulo 3, que ele diz, antes que viesse essa fé em Jesus, estávamos sob a custódia da lei, sob a custódia da antiga aliança, do Antigo Testamento, nela encerrados, até que
a fé que haveria de vir fosse revelada. Aí ele diz, assim a lei, o Antigo Testamento, foi o nosso tutor até Cristo, ou seja, nos levou até Cristo, para que fôssemos justificados pela fé. Agora, porém, tendo chegado à fé, já não estamos mais sob o controle do tutor. É difícil? Tem algo complicado aqui? Não, tendo chegado à fé, não estamos mais sob o controle da antiga aliança. Estamos agora, né, a nova aliança. Havia uma antiga, agora uma nova aliança. Então deixa eu ler alguns trechos aqui, eu vou tentar ser rápido, porque o livro de Hebreus fala extensamente sobre isso. Então deixa eu ler alguns trechos para vocês. Só relembrando que eu estou sendo bastante sucinto, já vou pular logo para o capítulo 7, até tinha separado alguns versos aqui anteriores, mas deixa eu pular logo para o capítulo 7, mas todo o livro explica isso detalhadamente. Mas olha o que diz a partir do capítulo 7, verso 11. Se fosse possível alcançar a perfeição por meio do sacerdócio levítico do Antigo Testamento, pois em sua vigência o povo recebeu a lei, por que haveria ainda necessidade de se levantar outro sacerdote? Segundo a ordem de Melquisedeque, não de Arão, que é Jesus. Pois quando há mudança de sacerdócio, ou seja, do sacerdócio levítico para o sacerdócio de Jesus, é necessário que haja mudança de lei. Ou seja, foi trocado. Mudou o sacerdócio, mudou a lei. E ele continua. A ordenança anterior é revogada. Olha, eu preciso fazer aqui alguma explanação muito complexa? Não. A ordenança anterior é revogada. E ele ainda explica, porquanto era fraca e inútil, pois a lei não havia aperfeiçoado coisa alguma, sendo introduzida uma esperança superior pela qual nos aproximamos de Deus. Então veja, a ordenança anterior foi revogada. Foi revogada por quê? Porque se cumpriu. É como você tem um contrato de aluguel. Jesus diz, olha, eu não vi abolir. Né? Você tem um contrato de aluguel, não, eu não vou abolir o contrato. O que eu vou fazer? Eu vou cumprir. Cumprido o contrato, o que acontece? Finaliza aquele contrato. Não é que você vai abolir o contrato, você vai o quê? A partir do cumprimento do contrato, ele está revogado, ou seja, não está mais em vigência. Foi abolido? Foi cancelado? Não, ele foi cumprido. Então, cumprido, ele não foi abolido, foi cumprido, revoga-se esse e faz-se o quê? Um novo contrato. É isso que tem o Antigo Testamento, a ordenança anterior, que agora cumprido, foi revogado, e agora se é introduzida, como diz Hebreus 7, uma esperança superior. Continuando, Jesus tornou-se por isso mesmo a garantia de uma aliança superior, porquanto ele é capaz de salvar definitivamente aqueles que, por meio dele, aproximam-se de Deus, pois vive para sempre para interceder por eles. Agora, porém, o ministério, eu estou lendo versos saltando alguns, ok? Agora, porém, o ministério que Jesus recebeu é superior ao deles, da antiga aliança, assim como também a aliança da qual ele é mediador é superior à antiga, sendo baseada em promessas anteriores. Tem gente que fica querendo viver a antiga quando algo superior nos é ofertado, né? Pois se aquela primeira aliança fosse perfeita, não seria necessário procurar lugar para outra. Deus, porém, achou o povo em falta e disse, e aí ele vai citar trechos do Antigo Testamento em que Deus diz, ó, essa aliança eles quebraram e por isso vou criar uma aliança nova. E aí vocês podem ler lá em Hebreus 8, Deus dizendo, citando o Antigo Testamento, que a aliança anterior era assim, agora ele vai fazer uma nova aliança. E Hebreus 8 diz, chamando nova essa aliança que Deus faria, ele tornou antiquada, revogada a primeira. E o que torna antiquado e envelhecido está a ponto de desaparecer. Então, novamente, textos claríssimos, não tem nem o que argumentar. Chamando nova essa aliança, tornou antiquada a primeira, e o que se torna antiquado e envelhecido está a ponto de desaparecer. E aí ele explica, a antiga aliança eram apenas prescrições que tratavam de comida, bebida, várias cerimônias de purificação com água. Essas ordenanças exteriores foram impostas até o tempo da nova ordem, já em Hebreus 9. Mais adiante ele diz, por essa razão, Cristo é o mediador de uma nova aliança. Veja como o livro de Hebreus ele
cansa, insiste, repete. Tem um antigo, tem um novo, tem um antigo, tem um novo, tem um antigo, tem um novo. Para deixar bem claro, ele repete isso inúmeras vezes. Por essa razão, Cristo é o mediador de uma nova aliança, para que os que são chamados recebam a promessa da herança eterna, visto que ele morreu como resgate pelas transgressões cometidas sob a primeira aliança. Em Hebreus 10 ele explica, a lei traz apenas uma sombra. Olha só como ele trata a antiga aliança. Traz apenas uma sombra dos benefícios que haveriam de vir, e não a realidade dos mesmos. Por isso ela nunca consegue, mediante os mesmos sacrifícios, repetidos ano após ano, aperfeiçoar os que se aproximam para adorar. Então veja, a antiga aliança era uma sombra, era um rascunho. Colossenses 2 também explica isso, pode ler lá. Era uma sombra e não a realidade, porque a realidade, o propósito definitivo de Deus, a aliança eterna, a aliança que jamais mudaria, é a nova aliança. E já indo para o capítulo 2, nos diz Jesus, mediador de novo. Alguém sabe? Jesus, mediador de uma nova aliança. E ao sangue aspergido, que fala melhor que o sangue de Abel. Então Jesus está gritando, bradando aqui na cruz. Está cumprido. Cumprir a lei, cumprir todos os mandamentos de Deus no lugar do ser humano pecador que não consegue cumprir. E agora eu crio uma aliança baseada não em mandamentos, mas baseada na fé. Por isso que Efésios capítulo 2 diz, vós sois salvos pela graça. É obedecendo aos mandamentos que você vai ser salvo? Não. Vós sois salvos pela graça, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie. Então por que nós somos salvos? Bastando crer em Jesus, se arrepender, crer no que ele fez por nós. Por quê? Porque ele cumpriu todos os mandamentos no nosso lugar, então nós somos salvos gratuitamente, por meio da fé. Isso não vem de nenhum de nós, ninguém conseguiu obedecer, é dom de Deus. Não é por nenhuma obra humana, pela obediência humana que somos salvos, não. Não por obras, para que ninguém se glorie. Ninguém tem condições de se gloriar. Eu consegui me salvar porque eu consegui ser perfeito, eu consegui obedecer. Não. Como diz, a lei encerrou todos sob pecados, todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Mas Deus cumpriu todos os mandamentos no nosso lugar e por isso nós fomos feitos justiça de Deus, pela graça dele, gratuitamente, e recebemos isso pela fé. Então saiba disso, que agora a gente obedece à nova aliança. E a nova aliança é olhar para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Siga os passos de Jesus, obedeça os ensinos de Jesus e viva conforme Jesus viveu e andou. Por quê? Porque ele é o caminho, a verdade e a vida. Uma aliança superior, muito superior. Vai viver como Jesus viveu, comparado com os personagens, ou com as ordenanças, mandamentos do Antigo Testamento. A nova aliança é infinitamente superior, como diz, por exemplo, 2 Coríntios capítulo 3 e capítulo 4, que compara, inclusive, as duas alianças. Veja que eu estou fazendo um panorama rapidíssimo, que eu tenho uma série de 6 pregações sobre isso, em que eu exploro Gálatas, Hebreus, 2 Coríntios 3 e 4, Colossenses 2, etc. Basta ler e está claríssimo. Meus amados, está cumprido. Que Deus os abençoe. A graça e a paz do Senhor.